Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, a gente de volta aqui com a nossa sexta atividade, né, e última, né, convido vocês a pegar o livro de ciência de vocês, né, o plano de estudo para juntos fazermos as leituras aqui dessa nossa última atividade, tá bom? Hoje vocês vão abrir o livro na página 194 a 203, para fazermos as leituras, tá bom? Nossa aula de hoje é falando sobre as substâncias, as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas e heterogêneas. Conhecer duas misturas. Considere duas misturas, uma de água e areia e outra de água e sal. Qual a diferença entre elas? Quando a mistura de água e areia agitada, podemos ver grãos de areia espalhados na água. Logo em seguida, a areia se deposita no fundo. É possível distinguir os componentes da mistura a olho nu. Neste caso, temos uma mistura homogênea. Vejam a figura 11.9. O granito e a mistura de óleo e água são outros exemplos de misturas homogêneas. Nelas é possível distinguir visivelmente as diferentes substâncias presentes na mistura. Enquanto a mistura de água e sal, se adicionarmos a um copo de água uma pitada de sal e mexemos o líquido, o sal se dissolvem e teremos uma mistura em que não é possível distinguir os componentes a olho nu, nem com o uso de lentes que amplia a imagem. Portanto, dizemos que esta é uma mistura homogênea, também chamada de solução de água e sal. O soro fisiológico, por exemplo, é uma solução de água e sal, cloreto de sódio, que contém 9 gramas de sal por litro. Ele é usado, por exemplo, em hospitais, em alguns casos de desidratação, né? E aqui embaixo nós temos uma figura, né? Um braço de uma pessoa aí tomando soro. Soluto e solvente. Nas soluções como as água e sal ou de água e açúcar, há uma solução. O sal ou açúcar, que é a substância que eles se envolvem, e um solvente, a água, substância em que dissolve o soluto. As soluções em que a água é solvente são chamadas de soluções aquosas. Também há soluções gasosas, como o ar não poluído, e soluções sólidas, como as ligas metálicas. A quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente pode variar em uma mistura. Se adicionarmos uma quantidade muito grande de sal à água, chegamos a um ponto em que o soluto não dissolve mais e se deposita no fundo do recipiente. A mistura passa então a ser heterogênea. Você pode fazer esse experimento em casa. Então, vocês podem estar fazendo esse experimento em casa e comprovando de fato essa solução, tá certo? Aqui nós temos a levigação, a ventilação e a separação magnética. E aqui vamos na levigação. Consiste em usar uma corrente de água para separar corpos mais
densos do copo menos denso. Uma mistura heterogênea. Dissólidos, os corpos menos densos são arrastados mais facilmente pela água. Nos garimpos, mais fácil, a água passa por uma espécie de rampa ou por uma bateia, arrastando as partículas menos densas de areia, deixando do fundo o ouro mais denso. E aí vocês podem estar observando aqui nessa figura, né, que temos ao lado, esse processo aqui na figura 11.3. E vamos para a parte da ventilação. Se você esfregar entre as mãos alguns grãos de amendoim com pele, as que ainda estão cobertas por uma partícula escura, verá que boa parte da pele se solta. Depois, assoprando, é possível separar essa pele dos grãos. A mistura de café e as folhas das plantas do café pode, por exemplo, ser separada levando por cima, deixando que a correnteza do ar arraste as folhas. Vejam a figura 11.14, quando o ar é usado no processo de separação de misturas heterogêneas de sólidos, classificamos esse processo como ventilação. Separação magnética. Veja, você já manipulou um ímã? Deve ter percebido que ele gruda em algumas coisas e em outras não. O ferro, por exemplo, é atraído por ímã, enquanto o cobre, usado para fazer fios de canos, não. A separação magnética é usada em misturas heterogêneas, nas quais um dos componentes é atraído por ímã. E aí vocês podem estar vendo aqui nessa figura 11.15. Dissolução fracionada. Imagina como seria separar açúcar de areia pelo método de catação. Seria um trabalho quase impossível, mas sabemos que o açúcar se dissolve na água, enquanto a areia não. Quando um dos componentes de uma mistura heterogênea é solúvel em água e outro não, é possível usar a dissolução fracionada. No caso, podemos adicionar água misturada de açúcar e areia em quantidade suficiente para dissolver todo o açúcar. Veja a figura 11.16. Em seguida, basta despejar com cuidado a água com açúcar em outro frasco. Restará então um recipiente com areia e outro com uma mistura homogênea de água com açúcar, cujos componentes podem ser separados por outros processos, como a destilação ou evaporação que vemos adiante. E aqui abaixo, e aqui está os experimentos que vocês também podem estar fazendo em casa, fazendo esse teste e comprovar isso de fato. Vamos agora para a parte da filtração. O processo de filtração é muito usado nas residências para filtrar a água da torneira antes de bebê-la. A vela do filtro retém as partículas maiores, como partículas de solo ou certos micro-organismos, e deixa passar água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. Outro exemplo de filtração ocorre nos chaminés de fábrica que apresentam
Medidas de controle da poluição do ar. As partículas sólidas da fumaça ficam retiradas em aparelhos especiais e o ar atmosférico fica menos poluído. A filtração é, portanto, um processo de separação de misturas heterogêneas formada por componentes sólidos e líquidos ou sólidos e gasosos. Vejam a figura 11.17. Aqui temos algumas transformações químicas. Nas misturas que estudamos até aqui, cada substância contém suas propriedades originais, mesmo após ser misturada a outras. Ao misturarmos água com areia, por exemplo, a água e a areia mantêm as propriedades que tinham antes de serem misturadas. Dizemos que houve apenas um fenômeno físico. Agora imagine a seguinte situação: misture farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga, fermento e então você terá pelo menos no início apenas uma mistura de ingredientes, cada um com suas propriedades. Mas ao levar a mistura ao forno, após algum tempo, ele ficará bem diferente, transformando-se em um bolo. Nesse caso, ocorrem transformações químicas. Isto é a reação química entre os ingredientes do bolo, produzindo novas substâncias com novas propriedades. Nesse caso, houve um fenômeno químico. Veja mais alguns exemplos de transformações químicas. Observe as fotos nas figuras 11.22. Na primeira foto, uma pessoa está rasgando um papel e na segunda, papéis estão sendo queimados. Você sabe dizer qual das duas situações é um exemplo de transformação química? As transformações químicas ou reações químicas alteram a natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas, como a densidade, pontos de fusão e ebulição. Em outras palavras, uma transformação química ocorre quando novas substâncias são formadas, e é o caso do papel feito de celulose, que ao ser queimado se transforma em fuligem, carbono, e em alguns gases, entre eles o gás carbônico. Observe agora a figura 11.23, ela mostra bolhas resultantes da formação de um gás. O gás carbônico, após a reação química entre o ácido acetático, uma substância do vinagre e uma solução de bicarbonato de sódio. Então, pessoal, esse foi nosso conteúdo, né? Toda essa parte aqui do nosso slide está no livro didático de vocês. Façam a leitura aprofundada de todo esse conteúdo e respondam uma atividade proposta a vocês, que está aqui logo em seguida, né? Vocês vão responder a atividade de vocês, que está nas páginas 204 a 205, as questões 4, 6, 7 e 8, né? Aqui nessa atividade proposta a vocês, tá certo? Um abraço a todos, qualquer dúvida estarei à disposição de vocês, tá bom?